Mulheres lindas, sexys, com um corpo escultural. Um lugar paradisíaco onde pessoas de diversas décadas amariam estar. Todo esse cenário parece um cenário de filme, mas não era muito bem isso. Mas afinal, o que essa história tinha para dar errado? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa a sua sugestão e ativa o sininho para receber aí todos os nossos vídeos, que tem vídeo aqui todo dia. É até intrigante esse cenário ser um cenário com tanta coisa ruim por trás, né? Se você viveu aí nos anos 70, 80, 90, final da década ali de 2000, você com certeza aqui no Brasil já ouviu falar da revista Playboy. A revista Playboy, ela foi um marco, né, de todas as revistas, que no nosso país, com mulheres em alta na mídia, atrizes consagradas, às vezes repetiam esses ensaios sempre muito luxuosos. Porém, o grande foco aí da nossa história não é o Brasil, mas sim o país de nascença dessa revista, e não só da revista como da... Essa revista, ela foi primeiro, né, idealizada e lançada pelo Hugh Hefner, que se tornou um grande nome aí, né, pop, da cultura americana e tudo mais. E de início, tem logo quem como capa? A diva Marilyn Monroe. Só que a Playboy não era a Playboy que a gente conhecia aí, né? Ela não trazia nus frontais, ela trazia um ensaio sexy, mas ao mesmo tempo muito requintado. O que aparecia era só a parte frontal e seios e um ensaio bem provocativo. Tinha a capa, tinha o pôster do meio, entrevistas muito bem elaboradas, artigos muito bem elaborados. E, naquela época, ser eleita coelhinha do mês e ser eleita coelhinha do ano era, assim, o sonho de muitas garotas, tá? Claro, Marilyn Monroe abrindo, várias meninas começaram a idealizar isso. Só que o Hefner, ele não parou na revista. Ele queria ter um ambiente o qual ele pudesse transformar na Disneylândia, vamos falar assim, da Playboy. Só que eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Moças esteticamente lindas, de todos os jeitos que vocês podem imaginar, tá? Sexys, fotogênicas, sensuais, foram selecionadas não só para sair na revista, mas também para viver dentro dessa mansão. E essa mansão era um lugar paradisíaco e dava muitas festas, e as pessoas ali da sociedade iam não só para zoeira, uma palavrinha assim mais fraca, mas pense em outra palavrinha um pouquinho mais pesada, como também para fazer contatos. Então, essas moças que eram selecionadas, elas aproveitavam também para fazer contatos, enfim, sempre com o Hefner ali em cima delas. Havia também os clubes Playboys, quais as meninas eram como se fossem garçonetes. Elas colocavam uma roupinha de coelhinha bem sexy, com as orelhinhas e o rabinho, que elas tinham até uma posição para parar nas mesas e tudo mais. Só que nada eram apenas flores. Se vocês tiverem a oportunidade, a Max, ela traz um documentário de 2 temporadas, muito interessante, com uma moça, que hoje ela é jornalista, e ela também foi uma das ex-namoradas do Hefner, aí, pra vocês terem uma ideia. Ai, gente, é uma coisa que pra mim é nojenta. Ele tinha várias namoradas e todas as coelhinhas estavam no acordo de que tinham que ir pra cama com ele. É umas coisas assim, né? E este documentário, chamado Playboy, Fama e Assassinato, mostra aí a realidade de diversas coelhinhas. O que aconteceu na vida dessas mulheres. E, gente, imaginem de tudo. De tudo que vocês podem imaginar. Mas, não vou dar spoilers, mas uma coisa que me deixou muito intrigada foi o seguinte. Dentro dessas mansões, dessa mansão específica, ou depois outras aí foram subsets, até os clubes também a gente pode chamar, né, subsets e tudo mais. Essas moças, elas acabavam tendo que ingerir muito álcool, ingerir
outras coisas ilícitas, justamente para entrar no ritmo ali da mansão, sabe? Poder extravasar, poder ser sexy. Sim, se alguém poderoso gostasse delas, ela era dada como troféu. E aí a gente levanta um questionamento, né? A gente tem o caso lá do P. Diddy, que tá rodando o julgamento aí. E a gente parando pra pensar, isso do P. Diddy não é tão inédito quanto a gente pensa. Porque, gente, não estou falando que o Hefner obrigava nenhuma moça, não. As moças, claro, elas eram levadas de livre e espontânea vontade para fazer a capra, para morar na mansão. Só que elas não podiam namorar, elas sempre tinham que estar perto do Hefner. Muitas vezes, gente, o corpo não dá conta daquilo, então precisa-se usar outras coisas, tirando que ter relações sexuais. E, gente, parando para lembrar do seguinte, os clientes também que frequentavam a casa, eles não pagavam para essas moças para ficarem com essas moças. Era como uma troca de favores. Você me faz tal coisa e você escolhe a coelhinha da Playboy que você quiser. E não só uma, muitas vezes era coisas ali grupais. O Hefner, fisicamente, ele não obrigava ninguém. Só que, se você estava dentro da mansão Playboy, era uma obrigação quase que social. Porque se você não fizesse o que estava ali, você estava fora. Tirando que uma das coisas que mais me deixou impressionada, a jornalista que foi namorada dele também, foi coelhinha, falar o seguinte, com 19 anos você estava velha. Gente, então eles queriam o quê? Né? Por quê? Vamos parar pra pensar. A tua maioridade civil é com 21 anos. Tô falando de você poder beber, entrar em alguns lugares. Claro que eles respondem crimes com menos idade, podem começar a dirigir a partir dos 16, mas lá, para algumas coisas, a partir dos 21 anos, você é dono totalmente do seu nariz, vamos dizer assim. Queria o quê? Uma criança? Uma coisa extremamente assustadora. E imagine, uma mulher de 19, então uma de 30 jamais. Né? É um documentário muito interessante e que, infelizmente, mostra que o Hefner, hoje, ele faleceu aí, ó, já faz um tempo, mas hoje, gente, ele seria visto como um homem tão nojento. Porque o que eu vejo ali é um cara machista, que queria provar a masculinidade a todo custo. Quando ele percebe que a Playboy não está mais com a mesma alta de vendas e a alta de consumo, como tinham as outras revistas que faziam ali os nus frontais, simplesmente ele começa a fazer os nus frontais também. Quando não se vende mais revista física, ele coloca o site Playboy na internet. Ah, Rita, mas ele era um empresário, ele tinha que fazer isso. Tinha. Mas muitas vezes o que é visto é explorando alguém. E meninas muito jovens, gente. Muito jovens. Ah, mas elas sabiam ao que elas iam ter que submeter-se, né? Nem sempre. Já pararam pra pensar que nem sempre? Tá? E quando você assistir essa série na Max, eu quero que você observe uma coisa. Qualquer garota que acontecesse, desde o crime mais bizarro até o crime, assim, sabe, menos bizarro, a Playboy não se manifestava. A Playboy nunca quis ter o nome dela associado. Tem uns casos ali que me chocou muito. Um deles foi o da ex-namorada de um dos vocalistas do Kiss, que eu não vou dar spoiler também. Que o fim da menina, gente, ninguém nunca soube o que aconteceu com a menina. E também extremamente jovem, novinha. E uma menina muito jovem, ela não consegue pensar por ela. Não que seja, ai, coitadinha. Mas tem aquele limite. Você foi a coelhinha do ano. Você foi uma das namoradas. E depois? Você primeiro aguentou tudo que era colocado ali, né? Mas e depois? Que fim seria dado à sua carreira, né? Se você desse sorte, porque
Isso pega um pouco aqui no Brasil, né? Pega até hoje. Ah, ela saiu nua, nossa, vagabunda, ai, não sei o quê. Tá um pouco menos pior sexo existe, né? Tá. Mas, gente, muitas atrizes, década de 70, 80, isso falando aqui de Playboy brasileira, elas ficaram taxadas. A Cissa Guimarães, própria Cissa Guimarães, ela saiu na Playboy, ela fala realmente que foi por dinheiro diversas delas. A gente vê, porque é atriz, porque não sei o quê, porque tem dinheiro. Não é bem assim, tá? Ser ator ou atriz não significa o glamour hollywoodiano imediatamente. Elas perderam um destaque muito grande, porque a hipocrisia fala mais alto, né? Os poderosos, claro que iam na mansão Playboy, tinham a menina que eles quisessem, né? Mas eles não queriam a marca deles associada a uma mulher que tivesse saído na Playboy. Isso, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve a Débora Seco, que ela saiu algumas vezes e a própria emissora, né, que ela trabalha, falou, dá um tempo, não sai mais. Não sai mais porque a gente não quer a sua imagem associada a uma mulher que sai nua. É uma hipocrisia, né? E é a mesma emissora que fica colocando fetiches em adolescentes, em meninas. Nossa, presença de Anitta, meu Deus, né? E aí a mulher não pode sair nua no ensaio artístico, que não vejo problema nenhum, nunca vi problema nenhum. Mas você colocar uma cena como tinha lá no Presença de Anitta, que a menina com 12 anos tinha tido uma relação sexual com um cara de 60, e o negócio ser totalmente romantizado, pode. Enfim. A hipocrisia. E o nosso penar aí por vida de várias jovens que acabaram tendo essa ilusão. E a coisa não era muito bem assim. Hoje, é claro que no Brasil, a Playboy, eu nem sei quando a revista parou de vender aqui no Brasil. Sei que nos Estados Unidos ela ainda deve existir o site, existe o canal Playboy, que é um canal de TV a cabo também. Hoje eu sei que tem o canal americano Playboy, que ele é todo voltado a conteúdo adulto. De repente, o que o Hefner só queria colocar uma coisa sexy, virou aí, né, por dinheiro, às vezes o que ele nem queria colocar. Não, tá, vai dar dinheiro? Põe ali e manda fazer o que eu mandei. Meras semelhanças com casos atuais não são coincidência de forma alguma. Mas eu quero saber de vocês, se vocês conhecem, né, esse documentário da Max. Se você não conhece, vale muito a pena você ir lá. Gente, cada episódio tem o quê? 40 minutos? 40 e pouquinhos? Mas nós maratomamos é boa, né? Nós maratonamos aí em pouquíssimo tempo, porque são episódios muito dinâmicos e você consegue ali ficar super ligado na TV, no seu celular. Dias é porque a gente parou pra ver o da Nicole Smith. Gente, esqueci. Mas a gente vai fazer um outro vídeo, você falou. Sim, quero falar sobre a Nicole Smith. Não agora, lógico, que eu quero conteúdo. Ela também era da Playboy. E quero views. Ela foi coelhinha do ano, né? 3 dias e meio, vamos colocar assim, que a gente parou pra fazer da Nicole Smith, que é um de 2 Sim, horas. eu me lembro que eu falei pro Douglas, mas não tem a Anna Nicole Smith? Aí a gente deu uma procurada assim, porque não dá pra saber em específico quem vai aparecer. E eu não sabia que era a Nicole Smith. Mas se eu visse a Anna Nicole Smith, eu iria lembrar. Aí eu falei, não tem. Eu falei, não, a gente tem que ver sobre a Anna Nicole, porque, gente, ela foi coelhinha do ano. E aí quem viveu anos 90 e 2000 sabe o rebuliço que foi a Anna Nicole. Mas é assunto para um outro vídeo, eu vou trazer para vocês. E eu queria saber, né, se você já assistiu esse documentário. Às vezes você já assistiu. E é interessante porque, gente, o que era para ser o mundo de glamour são diversos casos criminais que até a moto furou ali alguma coisa. Parece que furou o pneu.
Esse cara comprou essa moto vintage aí na frente. Moto vintage. Que é uma moto de falar, a moto velha que reformaram, quer que eu fale isso? Hoje em dia eu falo vintage, na minha época é moto velha que reformaram. E nós somos obrigados a ficar ouvindo, né? Mas eu tava no sofá dormindo, essa desgraça aí me acorda. Você vai editar ou você vai deixar isso? Essa denúncia. Momento de denúncia. Na aqui na frente aí fazendo música aí. Né não? Bem, não se esqueçam, vídeo todo dia no canal. Segunda, nós temos os vídeos aí mais variados que andam caindo nos casos criminais também, mas tudo bem. De quinta, nós temos os casos criminais e os shorts que saem aí durante a semana. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima.